Graça e paz, um bom e abençoado sábado para você e sua família que nos ouve aí pelo programa Consciência Cristã. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa série Ensina-nos a Orar. Vamos à leitura do texto. Vamos revisitar novamente a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, nós estivemos meditando aqui, nos últimos programas, sobre a segunda parte da oração do Pai Nosso, né? Na primeira parte nós meditamos sobre esse relacionamento do homem com o Pai, com o mundo espiritual. E já na segunda parte nós começamos a meditar sobre essa relação do homem com o seu próximo. Então passamos a falar do pão, passamos a falar do perdão, e hoje nós vamos falar da tentação. É na relação com o homem que nós cometemos os nossos pecados, os nossos delitos. As pessoas ofendem o outro, mentem, levantam falsidade, matam, roubam, defraudam as pessoas. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a tentação e sábado que vem vamos estar encerrando a série falando um pouquinho sobre livra-nos do mal, porque eles estão um pouquinho dentro do mesmo contexto. Porque quando nós pensamos em tentação, nós pensamos o quê? Do mal que alguém pode nos fazer, a nossa família, a nossa casa, fazer conosco. Mas quando nós nos colocamos na tentação, nós nos colocamos na zona de perigo. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz, está lá em Mateus capítulo 4, o verso 1, e lá o diabo ofereceu muitas vantagens para o inimigo. Por exemplo, ele disse que daria todos os reinos a ele, se prostrado o adorasse. Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Outra vez, ele pediu que Jesus transformasse as pedras em pães, e Jesus respondeu que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Aqui a gente aprende com Jesus que nós estaremos mais solidificados para um momento de tentação se a palavra de Deus for a nossa referência, se ela estiver escondida em nosso coração. Amém? Mas, por fim, eu gostaria de lembrar de uma das tentações de Jesus, ali, no contexto de Mateus, quando Satanás pediu que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele recitando para Jesus a própria palavra de Deus, depois que Jesus já tinha dito que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele disse assim, os teus anjos darás ordens, está escrito em Salmos 91, aos teus anjos darás ordens e eles te segurarão lá embaixo. E Jesus então responde o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o princípio da oração do Pai Nosso pode ser bem exemplificado por essa resposta que Jesus deu ao diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando eu me coloco na tentação, quando eu me disponho a ser tentado, me deixo ser tentado, ou me coloco na zona de perigo, podemos dizer assim, então, como é que eu posso estar orando a Deus? E aí, como a série ensina-nos a orar, né? Como é que eu posso orar dessa maneira? Senhor Deus, livra-nos do mal. Senhor Deus, não me deixes cair em tentação. Se eu mesmo me coloco na zona de perigo, se eu mesmo me ofereço à tentação, se eu mesmo me coloco para ser tentado. E aí, por isso que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É como se eu dissesse assim, olha,
Deus está me dizendo em sua palavra, né, que eu vou enfrentar, pisarei serpentes, está escrito isso no livro de Marcos, né? Falaria outras línguas, pisaria serpentes e tal, expulsaria demônios. Então é o seguinte, quando eu ver uma serpente, quando eu ver uma cobra, eu vou lá mexer com ela. Jesus poderia ter dito aqui, não, eu sou Deus, eu vou fazer, quando ele veio aqui nessa terra, ele poderia dizer, eu sou Deus, eu vou fazer muitas coisas que como um Deus eu posso fazer. Eu vou me jogar num pináculo do templo. E ele nem mesmo fez isso, porque quando o próprio Satanás pediu que fizesse, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem muita gente que está se colocando na zona de tentação, na zona do mal. Lutero, né, o grande reformador da cristandade, certa vez ele disse que nós não poderíamos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de que façam ninho. Assim também é a tentação em nossa vida. Nós não podemos impedir que as tentações venham até nós. Elas vão aparecer de fato. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós não podemos deixar que os pássaros, que a tentação é como os pássaros, façam ninho sobre a nossa cabeça. Que ele pouse em nossa cabeça. Porque quando ele faz um ninho, ele põe os ovos, ele toma o lugar, ele toma os espaços, as brechas de nossa vida, né? É igual uma ilustração que eu acredito que eu já tinha contado aqui sobre o prego de Satanás. Eu acredito que vocês devam conhecer. Conta-se que certa vez Satanás chegou numa casa e disse assim, ora, eu gostaria de colocar um prego aqui nessa casa. Não, mas a casa é minha. Não, a casa continua sendo sua. Eu quero só um espaço de um prego. Satanás então coloca o prego lá e de repente, um dia, ele pega um pedaço de carne podre e coloca naquele prego. O dono da casa começa a reclamar, como é que pode, a casa estar toda podre? Ninguém consegue ficar dentro de casa. Tira essa carne, né, desse prego. Disse, não senhor, não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque o prego é meu, você deixou eu colocar lá. Então muitas vezes é isso. Não deixar o inimigo fazer ninho. Não dar o espaço, não abrir brechas. Às vezes, gente, em certas situações da vida, que nós abrimos brechas para o inimigo. Damos espaço. Às vezes a gente passa a assistir algumas coisas, ouvir algumas coisas. As coisas começam entrando um pouco, a gente vai dando a primeira abertura. E aí o inimigo aos pouquinhos vão penetrando com algumas ideias, com algumas leituras que você faz. E quando pensa que não, você está deixando os pássaros fazer ninho sobre sua cabeça. Então você está se colocando o quê? No meio da tentação. Vamos lembrar de Eva. Deus disse assim, olha, de todos os frutos que tem no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o que é que Deus tinha aconselhado? Olha, Eva, a sua tentação é se aproximar da árvore. Mas o que é que Eva fez? Se colocou no meio da tentação. Se aproximou, ia passando pela árvore, a serpente estava lá e disse, olha, Eva, olha esse fruto como é lindo. E diz a Bíblia que o fruto foi agradável aos olhos de Eva. Então seduziu Eva. Talvez se ela nunca tivesse passado por ali, e já que ela sabia que aquele fruto era proibido, ela não deveria nem passar por perto. O que é que ela fez? Ela passou por perto. E infelizmente, ao se colocar no lugar da tentação, se deixou vencer pelo pecado. E por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pois bem, ainda continuando nessa mesma linha de raciocínio, eu ainda queria falar um pouquinho sobre questões práticas do que eu acabei de falar. Falei um pouquinho sobre Jesus, falei um pouquinho sobre a questão de Eva, falei um pouquinho sobre o pensamento de Lutero, né, que nós não podemos deixar fazer ninho sobre nossas cabeças. Mas como seria isso em questões práticas? Em questões práticas, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Vamos raciocinar comigo. Nós sabemos que nem todos são tentados da mesma maneira, não é isso?
Uns são tentados mais por questões de dinheiro, a avareza. Outros são tentados por questões de drogas. Cada pessoa tem a sua tentação. Cada pessoa tem, assim, o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim. E naquilo que você sabe que é fraco, você tem que evitar. Por exemplo, eu não vou passar para aquelas pessoas que são tentadas com baladas. Para que ele vai passar por um local, por um lugar em que está tendo uma festa, ou está passando músicas que ele era acostumado a ouvir, ou a dançar naquele ritmo. Então, melhor que ele não passe por ali. Se ele já sabe, então melhor que ele não passe por ali. Então, tem pessoas que, mesmo sabendo que aquilo ali chama a sua atenção, mesmo assim ainda quer se colocar naquela tentação, naquela zona de tentação. Deixa eu lembrar outro fato aqui, bem interessante na nossa vida. Uma pessoa que já foi alcoólatra, se converteu ao cristianismo. Ele sabe que o álcool é o ponto fraco dele. Então uns amigos estão no bar, chama ele, vem aqui. Aí ele já sabe, não, é só uma amizade. Daqui a pouco que eles começam a oferecer uma bebida. Aí ele, não vou experimentar. Depois volta novamente para o vício. É importante que se evite certas circunstâncias, porque aquilo ali pode lhe fazer um mal. Pode lhe levar para o pecado. Nada é lícito previamente. Mas, ao fazer aquilo, você pode estar se colocando na zona de tentação. Então, você pode não ver nenhum mal na hora que você passa ali no bar e vai conversar com os amigos. No meu caso, como eu nunca fui alcoólatra, eu posso fazer isso 10.000 vezes, conversar com ele, até aproveitar a oportunidade para falar com Jesus. Mas para um que já foi alcoólatra, não. Então você tem que saber quais são os seus limites, para que não possa deixar os pássaros fazer ninho sobre sua cabeça. E assim é com todos, cada um com sua tentação. Como eu disse, um é dinheiro, outro era uma pessoa que talvez fosse envolvido com mulheres, se converteu ao cristianismo, vivia num mundo de promiscuidade, de prostituição. Porque às vezes a tentação, ela vem nosso meio por meio de uma música, por meio de uma pessoa que nos traz sentimentos ruins, ou que provoca em nós uns certos sentimentos ruins, né? Sentimentos negativos. Às vezes até mesmo sem querer você se coloca na zona da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. É explicado pelo livro-nos do mal. Senhor, eu não quero mais tentação sobre minha vida. Eu não vou me colocar no terreno da tentação. Não. Mas, se por um acaso, às vezes você, sem querer, se depara com determinada música, se depara com uma determinada situação, se depara com uma determinada pessoa. E o que é que você tem que fazer? Olha, Deus, me livre do mal sempre. Faça de tudo para que eu não possa me colocar ali, ou ter que passar por essa situação, porque eu sei que eu não vou resistir. Eu sei que o álcool é o meu ponto fraco, por exemplo. Então, Senhor Deus, livra-nos do mal, para que eu não possa um dia ter que me deparar numa situação em que alguém possa me oferecer uma bebida ou algo do tipo. Então, nós devemos sempre nos colocar nas mãos de Deus, dizendo, livra-nos do mal, Senhor. E sempre fazendo o quê? Não se colocando na tentação. Aqui nós poderíamos dar mais um pouquinho de continuidade a esse tema, né? Mas nós temos que lembrar. Mas por que a tentação vem? Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, que a tentação venha. Quer dizer que nós vamos ter que passar por tentações, por provações? Sim. Mas a própria Bíblia diz que não há tentações que não sejam humanas, né? Demasiadamente humana, que nós não podemos suportar. Então, sim, nós podemos suportar, porque Ele vai dar força para nós. Nós sozinhos não podemos vencer, mas com Deus nós podemos superar e vencer todas as tentações. E essa é a promessa de Deus. E essa é a confiança que eu tenho nele. E é nessa confiança que eu me lanço aos pés do Senhor Jesus, do Salvador Jesus, em oração, a oração do Pai Nosso. E clamando a Ele, Deus, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Que seja essa a sua oração diariamente. Deus possa abençoar a sua vida.